Hoje, 3 de fevereiro de 2026, queria só fazer um registro, mais um tom, sobre uma questão da igreja do corpo de Cristo místico, corpo místico de Cristo. Bom, é apenas para o registro no canal, sobre evidências que o corpo místico de Cristo, assim como o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, ele aponta para um número de salvos. Por que haveria então um número de salvos? Porque o corpo de Cristo, ele é finito. O sangue de Cristo é finito. Ele tem um número, embora muito grande, de células, né? Mas ele chega a ser finito. E dentro dessas células do sangue de Cristo, que caiu, vazou no Calvário, há 2000 anos, existe o sômates, são partículas que foram descobertas em 1950 num telescópio eletrônico, e já se suspeitava da sua existência anteriormente, mas só em 1950, na década de 50, do século XX, o homem conseguiu filmar essas nanopartículas do sangue chamadas sômates, que são indestrutíveis, elas vivem, elas se movimentam, elas têm informação genética. E o sangue de Cristo é um sangue que foi criado com um gene do cromossomo Y, de macho, e os 23 cromossomos da mãe, Maria. Então, Jesus não tem um genoma humano, ele tem 24 cromossomos. Né? Ele tem um DNA X da mãe e tem um DNA Y do Pai Celeste. Né? Ele não tem um DNA Y do homem, ele tem um gene, um cromossomo Y do Pai. Eu não sei explicar bem, mas existe uma diferença aí entre DNA e cromossomo. Né? De tal maneira que a mulher tem 23 cromossomos e o homem tem 23 cromossomos Y. E a mulher tem 23 cromossomos X e 23 cromossomos X. E o homem tem 23 cromossomos X e 23 cromossomos Y. Tem dentro desse cromossomo Y, que só o sexo masculino tem, existe um segmento desse cromossomo, o DNA, que é a característica do sexo. E esse cromossomo do DNA Y, o RNA Y do homem, ele foi colocado por Deus, ele foi feito por Deus para que Jesus nascesse homem. Então Jesus ele não tem uma genética humana, ele tem uma genética divina, como a de Adão, que também foi feita por Deus, sem a participação do homem. Por isso Jesus é chamado novo Adão. Quando Jesus derramou o sangue para a nossa salvação e ressurreição, ele derramou o sômates junto com o seu sangue, que estava no gene do seu sangue. Então veja que o que eu quero significar com isso? Jesus é chamado na Escritura de um novo Adão. Adão criou toda a humanidade com o seu sangue. Assim Jesus criará todos os corpos ressurretos com o seu sangue. Mas como fará isso? Milagrosamente, Deus vai tomar aquela informação genética do sangue de Jesus e vai, como ele fez com o cromossomo X de Maria, ele vai colocar um gene, um cromossomo, eu uso aí como sinônimos, um material genético, uma informação genética
do cromossomo do sangue de Jesus. Isso é possível? É possível. Isso iria fisicamente realizar a profecia de que nós fomos salvos pelo sangue de Cristo, que nos lavou do pecado, que Ele nos lava do pecado. Então, com esse cromossomo de Jesus no nosso sangue do corpo ressurreto, 1 Coríntios 15, nós vamos ter o corpo ressurreto, o nosso pecado, com a presença desse cromossomo, seria eliminado. Assim como o pecado de Maria, o cromossomo X foi apagado. É como o cromossomo de Jesus é como aquela brasa do altar que o querubim tomou e botou na boca do profeta Isaías. E o seu pecado foi apagado, foi anulado. Então, e a isso fala os pais da igreja, que a igreja nasceu do lado ferido de Cristo, quando da sua dormição, ou seja, na paixão. Jesus Cristo também é referido não como morto, porque o seu corpo não degenerou, não se corrompeu. Então o verbo estava presente no seu corpo, como estava presente na sua alma, como estava presente no seu espírito. A segunda pessoa da Trindade. Não gerado. Não criado, mas gerado na eternidade. Então, Jesus, eu faço a comparação com essa teoria que é falsa. Hoje está se vendo na física que é uma teoria falsa do Big Bang. Um Big Bang que criou todas as coisas. No caso, ele é o novadão, não um Big Bang, porque o Big Bang é falso. Mas se houvesse o Big Bang de um novo universo, seria Cristo. Cristo ressurreto, a ressurreição de Cristo. Então, essa nota que nos fala da criação da igreja através da ferida do sangue e da água, do lado ferido da costela de Cristo, como foi a costela de Adão, gerou a mulher, a costela de Cristo gerou o sangue e a água da igreja. O sangue, o sacramento, né, e a água, o batismo, e a palavra. Amém? Então, mais uma evidência de que essa tese teológica de que Deus vai usar o cromossomos de sangue de Cristo que está na terra para purificar os nossos corpos celestes que serão criados, ela vai cada vez tendo mais evidência de verdade. Então é só para registro mesmo no canal. Isso aqui eu nem vou passar para o grupo assim de maneira formal como ensino, mas como registro apenas para mim, talvez até só pessoal. Obrigado. Hoje é esse que eu vos falar, Alf.